Você sabia que quando comprovada que a dispensa foi discriminatória, o colaborador pode sim postular em juízo uma reversão da demissão com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que ficou indevidamente afastado? Para exemplificar essa situação, nós vamos trazer aqui um caso prático relativo a um julgado do nosso Tribunal Superior do Trabalho que diz respeito a um eletricista, aliás, a um eletricitário que foi reintegrado ao seu posto de trabalho uma vez que comprovou que fora demitido em razão da sua idade. Nesse exemplo que nós estamos trazendo aqui hoje, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho afirmou ter restado comprovada a dispensa discriminatória em razão da idade e determinou que o trabalhador fosse reintegrado no prazo de 5 dias. Nesse caso especificamente, o trabalhador comprovou que trabalhou para a empresa por mais de 30 anos e que nessa situação ele, juntamente com outros 180 funcionários, os mais antigos, foram demitidos conjuntamente, uma chamada demissão em massa. E dentro desse contexto, conseguiu comprovar que essas demissões foram motivadas, sim, em razão do fator idade. Na reclamação trabalhista, o trabalhador relatou que o presidente da empresa comentou que faria uma demissão em massa dos funcionários mais antigos que já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria junto ao INSS e que essa situação traria um desafogo financeiro, econômico para a empresa. Esse também foi um fator que contribuiu para que a empresa fosse condenada a reintegrar este colaborador. Além do critério da idade, também ficou comprovado que a demissão aconteceu em massa, em relação a uma grande gama do corpo de trabalhadores da organização, e que logo em seguida foi aberto um processo seletivo para a recontratação de colaboradores com idade menos avançada para o exercício daquelas mesmas funções. A dispensa discriminatória em razão da idade, além de outras que também nós vamos exemplificar hoje aqui, ela fere sim o princípio da dignidade da pessoa humana, que está expressamente previsto na nossa Constituição Federal, e que esse critério da idade não pode ser um critério balizador para a exclusão de profissionais com idade mais avançada do mercado de trabalho. No caso em apreço, o eletricitário comprovou que já havia sido anunciado no ano anterior essa demissão em massa e que o critério a ser utilizado seria sim o da idade, uma vez que, como eu comentei aqui anteriormente, essa situação poderia trazer um desafogo financeiro para o orçamento mensal da organização. Além do princípio da dignidade da pessoa humana, nós podemos citar aqui outros que também foram desrespeitados através dessa demissão discriminatória, tais como o nosso tão conhecido artigo 5º da Constituição Federal, que determina o tratamento igualitário e isonômico entre as pessoas e, por consequência, entre os trabalhadores. Também em relação à OIT, Organização Internacional do Trabalho, que possui princípios especificamente relacionados à proibição da demissão discriminatória, como nesse caso da idade. E por fim, não temos como deixar de citar a Lei 9.029 de 1995, que trata especificamente dos casos de demissão discriminatória e quais os desdobramentos que essa situação pode trazer para a sua organização. Na decisão proferida pelo nosso Tribunal Superior, foi determinada, além da reintegração, o restabelecimento de todo o status quo ante, seja no que diz respeito ao plano de saúde,
às questões de natureza salarial, previdenciária, ao mesmo posto de trabalho em relação ao qual o trabalhador foi desligado, ou seja, a decisão procurou reparar por completo essa demissão discriminatória, fazendo com que a situação voltasse a ser como era antes, por entender que a dispensa foi discriminatória em razão da idade, que o trabalhador não pode ser excluído por esse critério do mercado de trabalho, em razão da sua hipossuficiência financeira, em razão do critério da subordinação ao seu empregador, em razão das questões de natureza salarial, pois podem trazer consequências à sua própria subsistência e também à subsistência dos seus dependentes. Então, uma série de situações que o tribunal procurou reparar, e é justamente essas situações que nós estamos trazendo aqui ao nosso debate, uma vez que a questão da idade é sim uma situação muito recorrente e que é por vezes utilizada como critério para demitir colaboradores. Então é muito importante que você não justifique em hipótese alguma que você está renovando o seu quadro funcional por pessoas de idade menos avançada, ou então que você pretende fazer uma demissão dos mais antigos o quanto antes, uma vez que isso pode lhe trazer uma vantagem econômica. Então é muito importante ter atenção em relação à despedida discriminatória, que pode efetivamente ser comprovada em juízo e que pode demandar a reintegração deste trabalhador com o pagamento de uma condenação bem severa. A dispensa é considerada discriminatória sempre que ela diga respeito, além da idade, a questões de cor, opção sexual, posicionamento político, qualquer circunstância que diga respeito aos direitos da personalidade do trabalhador, a sua própria intimidade, as suas preferências, a maneira como ele se veste, desde que não ofenda as questões internas da empresa. Então são uma série de situações que possam vir a ferir um desses direitos da personalidade e que pode demandar uma reversão, uma reintegração desse colaborador. Então, não raras as vezes nós presenciamos situações dentro da organização em que determinada peculiaridade pessoal, característica pessoal, pode ser um motivo ensejador da dispensa. Todavia, essa dispensa pode sim ser considerada discriminatória. Então, nós recomendamos sempre muita atenção nos fatores motivadores da demissão, que não podem ser em razão de questões particulares de determinadas peculiaridades do trabalhador e, no caso de hoje, em relação à sua idade. E veja bem que essa legislação específica que nós mencionamos aqui anteriormente, em seu artigo 4º, traz especificamente os desdobramentos financeiros que pode acarretar para a sua organização, caso reste comprovado que a demissão foi discriminatória. Dentre elas, o trabalhador pode optar por duas situações. A primeira delas é a reintegração ao seu antigo posto de trabalho com o pagamento da remuneração total do período indevido de afastamento. Ou seja, da data em que ele foi despedido de forma discriminatória até a ordem judicial que determine a sua reintegração, todo esse lapso temporal é sim objeto da condenação e o trabalhador terá que ser indenizado de todas essas verbas e suas devidas repercussões. Mas ainda pode ficar pior. Se ele não quiser optar por essa situação, ele pode optar também em receber em dobro toda a remuneração do período indevido de afastamento, optando sim pela não reintegração ao antigo posto de trabalho, mas ao pagamento dessa indenização em dobro. Dentre essas características pessoais que não podem ser motivos ensejadores de dispensas discriminatórias,
Nós podemos citar as questões de homossexualidade, de o trabalhador estar postulando uma ação judicial contra a empresa. Essa situação também pode caracterizar uma dispensa discriminatória. Questão da idade avançada, que nós falamos aqui exaustivamente. Questão de trabalhadores portadores do vírus HIV, outras doenças, né? Trabalhadoras mulheres que manifestem o seu intuito de engravidar, situação muito recorrente nas empresas, quando a mulher comenta com seus pares, com seus colegas que pretende ter um filho, logo em seguida acaba sendo demitida, a fim de que a empresa não arque com o ônus da estabilidade da gestante. Então são uma série de questões peculiares e que são muito recorrentes no dia a dia da sua organização e que têm que ser observadas, pois não podem ser causas motivadoras de despedidas discriminatórias. A recomendação que fica do nosso tema de hoje é que a empresa pode utilizar vários argumentos, claro, em consonância com os fatos, com as provas, de que a demissão pode ter se dado por inúmeras causas que não a questão discriminatória. A empresa pode, por exemplo, motivar a demissão por questões de caráter econômico, para reduzir custos, sem problema nenhum, faz parte do poder diretivo patronal, cuidar do seu orçamento mensal, das suas despesas. Pode ser uma justificativa legítima e muito plausível a questão do cunho econômico. Além dessa questão, também em relação a questões disciplinares, observados todos os critérios e padrões na aplicação de penalidades que já foram objeto de um vasto estudo nosso aqui, de uma vasta explanação, e que são causas sim legítimas, capazes de motivar uma demissão de forma correta e que não é suscetível de uma reversão em juízo. Tá ok? Um abraço, até a próxima.